Boa noite, pessoal. Olá, Marcos. Que Oi, prazer tudo bem? enorme te ter aqui. Tudo bem? É, Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E você veio no dia muito, muito, muito especial. Muito obrigada. Gente, esse moço é uma pessoa admirável, eu sou super fã. Tá? Marcos Petri tem um canal maravilhoso no YouTube. Ainda não conhece, tem que ir lá conhecer, tá? Diário de um Autista. Ele é escritor, ele é palestrante, ele é músico. Esse menino é tudo de bom. Um grande exemplo. E eu super, super, super fã, né? E queria muito ter o Marcos Petri aqui com a gente. E hoje que estamos iniciando, 1º de abril, estamos abrindo aí um mês maravilhoso. Se Deus quiser, um mês de conscientização ao autismo. E nós vamos ter muitas coisas legais, tá, Marcos? Aqui no meu Instagram durante o mês todinho de abril em conscientização ao autismo. Inclusive, vem aí o TVTEA, que são vídeos maravilhosos. A partir de semana que vem aqui no IGTV para os pais, os pequenininhos acompanharem. E vamos começar a conversa com esse moço. Vamos lá, boa noite, pessoal. O pessoal tá chegando, tão animados, assim como a gente. Recebi muitos directs, é, muita gente compartilhando, muita gente muito feliz dessa live e todo mundo com muita vontade, viu, de te ver falar. Inclusive, muitos Então, autistas adultos me procuraram e que estavam ansiosos por essa live para tirar dúvidas, para te fazer perguntas. que legal. Vamos ver se a gente consegue trazer a conscientização para frente, que é o nosso foco principal, e aí a gente Sim. bate bola com eles. Eles estão chegando, animadinhos, todos animadões, né? Eu também, eu Aham. estou muito animado de estar aqui. Ai, que bom, Marcos. Bom, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, trabalho com crianças há mais de 10 anos. O meu público principal são autistas, trabalho com os pequenininhos e a gente faz um trabalho bem bacana aqui na nossa cidade, eu e o meu marido, Alex Alvarenga, e inclusive a gente teve que cancelar todos os nossos eventos de conscientização ao autismo, inclusive a nossa caminhada, por conta do momento que nós estamos vivendo tão difícil, né? Mas nós não vamos deixar de conscientizar as pessoas por nossas redes sociais. É isso aí. É agora que as redes sociais se tornam ferramenta realmente de falar com tantos pais, com tantas mães, não é? É agora que a gente Exatamente. consegue chegar nas casas de vocês e oferecer conteúdo de qualidade mais do que nunca. Maravilha. Marcos, falando nesse momento tão difícil de quarentena, muitos pais me procuram, me mandam mensagem, me perguntam o que fazer com as crianças, né? Eu tenho dado muitas orientações, mas eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a rotina, não só da criança com autismo, mas a pessoa com autismo, o adolescente, o adulto. Nessa quarentena, nesse momento que está todo mundo, que é um momento difícil para todos, mas para o autista ainda mais. Pois é, esse momento deixa muitos autistas, principalmente os adultos, sem chão. Eu percebo por mim, eu aqui fico até mais estafado, mais estressado emocionalmente, porque o autista ele é um indivíduo do método, mas o que acontece? Nós restringimos método e também restringimos espaço. Então a pessoa só tem uma casa, a pessoa que tem uma casa menor, então fica mais restrito ainda.
Eu tenho sorte que a minha casa tem uma área verde vasta aqui ao redor, mas mesmo assim, sabe, eu tenho algumas coisas da rotina que eu não posso fazer. E eu tenho que dizer para o meu cérebro dia após dia, não pode, Marcos, não pode, não, não agora. Eu imagino que para os pais de autistas menores seja ainda pior, porque a criança não tem essa maturidade que eu tenho de expressar e dizer, olha, mãe, pai, eu estou ficando um pouco estressado. Ou a maturidade de dizer assim, de se autocontrolar para aguentar o cenário pequeno. Tu sabes, tu deves ter percebido bastante casos que ele explode. Ele não tem uma via para amortecer tudo isso. Então eu me preocupo um pouco com os pequenos autistas nessas circunstâncias. Mas eu prefiro ver pelo lado bom, sabe? Dizer assim que essa rotina vai dar a oportunidade de nós organizarmos o dia a dia do autista para ele sempre ter um conhecimento produtivo. Não vai à aula, mas vai fazer trabalhos, vai fazer pesquisas, vai continuar exercendo a rotina que gostava antes. Isso funciona, na verdade, para qualquer autista, né? O Marcos vai continuar tocando, o Marcos vai continuar escrevendo os livros, palestra que não dá. Muitos dos meus eventos foram cancelados por causa do momento agora, mas a vida segue. Sim, com certeza. É isso que eu tenho percebido muito. Muitas crianças até entrando em crises. E os pais um pouco perdidos, Marcos. E para o adulto, para o pai, para a mãe, para a pessoa que está do lado do autista, como mediar as frustrações para amenizar as crises? O que você O que eu recomenda? tenho visto é assim, a mãe e o pai fazendo essa rotina, esquematizando junto com a criança e dizendo o que que vai mudar. Vai ser uma coisa muito grande, uma mudança muito profunda, também para a criança internalizar em um dia só, certo? Então, num momento só. Então, a mãe e o pai vão conversando, dizendo, filho, filha, nós vamos ter rotinas diferentes, nós vamos ter coisas diferentes para acrescentar aqui. O que que tu acha? Né? Fazer a criança participar também. Os autistas, principalmente os mais funcionais, podem fazer isso para sua rotina. Eu acho que vai ter menos sobressalto se ele souber que eu adicionei esse detalhe da rotina, né? Eu Sim. compactuei com isso. Talvez isso mitigue um pouco do impacto do baque que a gente sente, né? Com certeza. E como é importante, principalmente para as crianças pequenas, né, Marcos, a questão dos quadros de rotina. Sim, isso que foi uma ferramenta que eu não conheci, porque quando eu descobri ser autista, isso fazem 18 anos atrás, o que é que se sabia do espectro? O máximo que se sabia era que um autista sofria o dedo das pessoas apontado, né? Mas o quadro de rotina, pelo que eu investiguei, pelo que eu pude perceber, é uma grande tábua de salvação e estimula o autista a organizar. Uma boa ferramenta, como você disse, para as crianças participarem junto com o pai, fazendo, construindo, né? E eu recomendo até, inclusive, que os pais sentem, façam, tirem um momento do seu dia para sentar com seus pequenos e fazer uma oficina de jogos, de brinquedos, de brincadeiras, para estar fazendo com eles, para estar estimulando as crianças em casa, e aproveitem e construam esse quadro de rotina junto com a criança. Um quadro de rotina visual, né, Marcos? Que é muito importante, o visual, as figuras. E essas figuras que vão ser a base podem ir evoluindo com o passar dos anos e com o avançar da criança. Que a gente sabe que o autista caminha, tanto partes de alguns desenhos, depois tu põe as fotos, depois tu pões outros tipos de referência à rotina.
né? Tu podes detalhar por rotina, então qual é a rotina de estudo? Tá aqui um quadro. Qual é a rotina do brincar? Tá aqui outro quadro. Tem muitas Nossa, essa é uma, possibilidades. muitas possibilidades. Essa é uma dica muito boa, hein, pais e mães. Olha aí, um quadro de rotina para cada tipo de atividade. Por brincar, por exemplo, ter um quadro de rotina só para brincar. E essa é uma ferramenta essencial que todo papai, toda mamãe de autista tem que ter em casa, tem que fazer com o seu pequeno, fazer ele participar, trazer a criança para participar junto com você, para ele começar a entender essa nova rotina. Não só essa nova rotina, mas a rotina de sempre, que ele sempre vai seguir. Isso é muito importante. E E isso sabe, ajuda. Oi, Marcos. tem até, desculpa te interromper no teu raciocínio, Hum, mas sabe que tem papéis de rotina, tem circunstâncias de rotina que podem ser amortecidas, por exemplo, autistas que não gostam de ir para a escola. Então, o que que o pai, o que que a mãe podem fazer? Arranjar uma foto do professor, botar lá. Segunda-feira, é esse aqui que tu vais ver. É essa pessoa. E um coleguinha que a gente chama de par cognitivo, não é? O coleguinha que está lá dentro da sala para auxiliar. Então, a foto dele lá também vai ter o professor, vai ter o coleguinha. E aí é dessa forma que o autista vai se sentindo mais seguro. mais seguro. Quando isso é antecipado, né? Os acontecimentos para ele, é mostrado o que vai acontecer. Inclusive nas terapias, né? A foto do terapeuta, da psicóloga, da fono, da TO, da psicopedagoga, todos os dias, e a foto, isso é muito legal, para a criança saber que aquele dia, aquele horário, ele vai ver a tia Gerlane, naquele dia, naquele horário, ele vai ver a tia Raquel. Então, isso é muito interessante. E para os adultos também funciona. Só que para meu caso de adulto, é escrevendo como se fosse agenda normal. Por isso que eu Uhum, falei que a rotina de organização vai evoluindo com o tempo. uhum. E eu não cheguei a ter, Gerlane, uma organização por pictograma, mas eu tinha algumas imagens no meu guarda-roupa para dizer aqui vai tal roupa, aqui vai tal roupa. E hoje é só com organizadores de rotina mesmo. Eu tenho um aqui do meu lado mesmo. Eu olho para ele todo dia e penso o que que eu vou fazer. Uhum. Como qualquer um E aí isso tem. Mas a agenda do autista é um pouquinho mais detalhada é do que verdade. É sim. E essa é uma dica legal, gente, também para vocês colocarem nas coisinhas das crianças, nas gavetas, a foto, a figurinha coladinha, tá? Para a criança também saber o que vai lá, o que tá dentro. Esse quadro de organização também é legal você fazer junto com a criança. Marcos, você tem hiperfoco? Fala pra tenho. gente um pouquinho do Sou seu hiperfoco. uma pessoa extremamente. Até esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada, Gerlane. Eu Hum. estava conversando com uma amiga minha e aí ela me aconselhou, fica em casa, fica aí, quietinho. Daí, daí eu disse para ela, quietinho não. Não vou ficar quietinho, porque eu vou estar sempre com o meu teclado, sempre com o meu violão, sempre com a minha guitarra. E se tu me tirar isso, eu fico muito para baixo. Então, eu vou ficar Ah, dentro de casa mais quietinho, eu não fico. Então, meu hiperfoco, Gerlane e pessoal, é o som. Então, eu aprendo muita coisa por ele. Eu aprendi a falar com música. Eu aprendi a falar inglês, alemão, espanhol, ouvindo música. E toda coisa que é musical, ele me atrai muito mais. É como se o mundo fosse todo um caos, aí a pessoa começa a falar. Claro que tem que perceber o jeito da tua fala, né? Muita gente diz, ah, teu hiperfoco é som, aí começa a gritar, né?
que a gente sabe que dá um curto-circuito no Uhum. cérebro, que é terrível, assim. Às vezes a pessoa tá falando e parece que o que ela tá fazendo é fazer isso aqui, ó. Porque ela grita e... E Mas não é se... bem assim, né, Marcos? Mas o hiperfoco é som, assim. Eu preciso de uma guia auditiva, talvez mais do que a visual, tal, até. Uhum. Né? Preciso que a E, e, pessoa era, exa- fale. e era exatamente isso que eu ia te perguntar. A importância da música na sua vida. Porque quando eu comecei a minha fala sobre você, eu coloquei o Marcos é um músico, porque eu vi acompanhando o seu trabalho, vi acompanhando o seu canal, e eu vejo que você é um apaixonado pela música. Com certeza. Com certeza. Eu gosto de tocar, cantar e acalma bastante, faz a mediação ali das emoções, dá expressão, que é o mais importante. Muita gente pensa que o autista é inexpressivo, mas através de práticas como a musicoterapia e a musicalização, o autista pode aprender a se expressar. Ele não Sim. necessariamente vai aprender a tocar o instrumento, entende? O que vai acontecer é que ele vai usar o instrumento para um estado de espírito, para minimizar as surpresas do dia a dia e assim por diante. Inclusive, Marcos, lá no meu consultório, a gente faz muito esse trabalho de música com as crianças autistas. A gente não tem a musicoterapia, sabe? A gente não tem uma pessoa especialista em musicoterapia lá. Mas nós mesmos, terapeutas, levamos muito a música para dentro da nossa terapia. E as crianças simplesmente amam. Elas se encantam, todas gostam, todas, sem exceção. Todos os autistas. Que legal, que bacana. Música é muito bom mesmo. Música é genial, é maravilhoso. Gente, eu dei uma olhadinha aqui porque eu confesso para vocês que eu estou muito curiosa para saber muita coisa do Petri. Então, eu fiz algumas anotações, tá, Petri? Para mim não me perder das minhas perguntas, porque eu sei que o nosso tempo aqui é curto, a live tem que durar no máximo 1 hora aqui no Instagram, e eu estou muito curiosa para te fazer muitas perguntas. Então, eu fiz algumas anotações aqui para me não esquecer de te perguntar o que realmente eu quero muito saber. Lá no seu canal, o seu canal do YouTube é maravilhoso, né? Ele vem levando muita informação para muitos autistas, pais de autistas, famílias e profissionais também. Muita informação legal. Eu percebo o quanto você tem levado essa conscientização lá dentro do seu canal. E de onde saiu essa vontade de ter um canal no YouTube, de falar sobre o autismo? Ter um canal no YouTube surgiu porque eu cantava bastante. Eu tocava, fazia versões de música e eu percebia, poxa, eu posso fazer vídeos disso. Aí, em vez de eu ficar indo de lugar em lugar onde eu possa cantar, o pessoal vem até mim. E deu muito certo, tanto que eu tenho até um segundo canal, um canal assim, onde eu dedico menos, que é de música, chama Marcos Petri, para quem quiser ver o que, que eu apronto com as músicas lá. E aí, nesse intuito, eu pensei, poxa, o povo fica tão feliz, tão na expectativa por falar de música, nós poderíamos falar de alguma coisa mais construtiva, como o enfrentamento ao preconceito, porque o que acontece, Gerlane, na minha época de descobrimento do autismo, era aquilo que eu te falei, não tinha nenhum conhecimento, não tinham escalas científicas, tinha só preconceito e especulação. Então, do que eu ouvia era coisas como, eu vou atravessar a rua quando ele está chegando, umas coisas assim, apontar dedo, e eu tenho uma lesão cerebral também, então Sim. impactou em muitos processos na escola, me impactou bastante, eu não podia
ir atrás de uma informação para passar para as pessoas no tempo real de hoje. Aí eu pensei, eu vou criar no YouTube um canal que é voltado para explicar as coisas que acontecem na minha vida e fazer com que outros autistas não passem pelas intempéries que eu passei. Que maravilha, gente. Com que idade você recebeu o diagnóstico, Petri? Olha, o meu diagnóstico, eu vejo que ele tem duas partes, bem distantes uma da outra. Por quê? A primeira observação de que eu podia ser autista aconteceu por volta dos 9 anos de idade. Na verdade, antes até, 7 anos e meio de idade, por uma amiga da família que fazia psicopedagogia, só que não foi um diagnóstico por laudo. O meu diagnóstico por laudo veio no ano passado, quando eu quis ir a fundo nessa questão. E aí eu fui a um neurologista da minha confiança para que eu pudesse analisar alguns comportamentos que eu tinha, algumas marcas que eu apresentava, e aí eu descobri de fato o autismo. De fato, tive o CID-10 de autista. Então eu brinco que são dois elos da corrente que se fecham, assim. Mas eu tenho pesquisado autismo desde os meus 7 anos. Desde ali, quando me observaram autista pela primeira vez, eu tenho... E aí, depois, a internet tomou conta, eu pesquisei mais ainda, e é aquilo que está lá no canal. É grande parte daquilo, entende? Quando você São todas diz as minhas assim, pesquisas. quando você diz assim, Petri, eu tive muita vontade de ter o canal também para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Eu imagino que você tenha tido muita dificuldade também na questão de relacionamentos, né, interpessoais, Muito, muito. amizades, como fazer amizades, como estar com outras pessoas. Como foi isso para você? Como é essa Eu relação com o trazia, outro? eu trazia e ainda trago a pessoa até a minha casa. É difícil para mim ir até a casa do outro. Eu vou até eles vêm até a minha casa, tanto que meu pai e minha mãe cunharam essa estratégia, então tinha um aniversário, vem todo mundo para a casa do Marcos. Às vezes eles faziam festinhas que tinham atrativos que não eram para mim. Ou seja, eram direcionados para mim, mas eu não dava bola. Uhum. Eu não queria saber de brincar de bola, mas a minha mãe joga futebol, então ela pegava uma bola que tinha aqui e deixava lá à disposição dos amigos, porque assim, nem sempre eu iria conectar as mesmas coisas que eles, mas eu iria estar lá junto, participando, e isso que era importante. E aí a minha relação interpessoal continua essa. Eu chamo aqui para casa para... Pode ser que até algumas pessoas entendam como uma excentricidade, mas na verdade ter que andar na cidade, a minha cidade é pequena, mas se eu morasse numa cidade maior, eu teria que me deslocar em lugares muito barulhentos e aí eu acabava entrando em crise, entende? Então eu prefiro assim, vem até a minha casa, ou eu ligo para a pessoa vir me buscar, vou de chofer, né, lá na casa do amigo, e ninguém estranha, sabe? São adaptações que eu faço para tentar ser feliz e sociável. Sim. Como ainda é muito difícil, né? Marcos, eu percebo que a gente tem tentado, não só nós profissionais, como também autistas e família de autistas, conscientizar e mostrar mais ainda, mais e mais, graças a Deus a gente tem mostrado muito para o Brasil e para o mundo o autismo, mas como ainda existem pessoas que ainda não entendem, né? Entendem muito pouco ou não entendem nada. E há muitos julgamentos ainda. Sim, há muitos. De vez em quando eu estou, para usar um português bem claro, quebrando o pau com alguma pessoa nos comentários, mas assim, eu Aham. quebro o pau de maneira
A educada, né? esclarecer para essa pessoa É, exatamente. esclarecer. Mas às vezes, Gerlane, tem preconceitos ainda escabrosos que a gente pensava que já tinham sumido, entende? Isso que me deixa mais perplexo. Eu não sei Me como é deixa para também, ti, me deixa muito perplexo. E dói no coração, não é? mas tem muita gente que muda de opinião depois que eu falo com eles, que eu faço um vídeo respondendo. Isso também me alegra muito. Ai, que bom. Então eu acho que nós vamos seguir nesse ritmo de preconceitos escabrosos, mas também de gente muito amorosa que quer mudar essa situação. E gente que faz preconceito escabroso e quer mudar de opinião. Simplesmente a pessoa não ouviu outra opinião, né? Tem essa situação também. É, falando em esclarecimento ainda, você tem 2 livros e eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro livro. Dá uma pincelada para a gente. Fala um pouquinho do primeiro livro. No primeiro livro, na verdade, assim, ó, eu tenho atualmente são 3, porque tem 2 livros de crônicas envolvendo o autismo, que são Crônicas de um Autista por Ele Mesmo, volumes 1 e 2. Isso. E aí, esse primeiro livro de crônicas foi assim para contar para as pessoas coisas que não estão lá no YouTube, né? Porque tem histórias para trás daquilo. Então Uhum. eu quis compilar num livro, até para a mãe ler com seu filho. É uma leitura mais fácil, assim, um livro pequeno. E aí não aconteceu de comportar num livro só e segundo volume de crônicas nesse ano. E, e tem um outro, contos de meninos e meninas, contos de homens e mulheres. Esse é bem interessante porque, na verdade, essa foi a primeira obra que eu escrevi. Esse é de 2016. Uhum. Foi uma obra que eu escrevi pensando assim, poxa, as pessoas ficam só olhando no celular, às vezes tu nem vê mais a cara da pessoa, né? Assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? E aí eu fiquei tão intrigado com isso que eu escrevi são 9 contos de como a tecnologia muda radicalmente a nossa vida e nos afasta uns dos outros, né? Deveria ser o contrário, porque a gente está aqui em cidades diferentes, em várias cidades diferentes, né, pessoal? Mas as pessoas assim sem ficar casteladas. Então eu escrevi esses contos com coisas engraçadas, coisas tristes e coisas de reflexão. E breve eu pretendo transformar em e-book também. Os 2 livros de contos, Gerlane, estão em e-book. Estão É, lá eu no vi. Amazon. Os 2 não, o primeiro, o segundo, desculpa. O segundo. O segundo livro. E esse é um momento maravilhoso. Mães, pais, todo mundo, vocês precisam ler. Memórias de um autista por ele mesmo, 2. Está lá um Isso. e-book incrível de Marcos Petri. Você precisa ter o seu. Bom, e como eu falei, Marcos, que agora, hoje nós estamos começando um mês maravilhoso, se Deus quiser, um mês de conscientização do autismo, um mês azul, e com o queridíssimo Marcos Petri aqui, não poderia deixar de pedir para ele encerrar nossa live. Ah, já vamos encerrar. Vou É, buscar o meu melhor cantando. amigo. Oi? Eu vou buscar o meu melhor amigo Vá e pegar o já seu melhor volto. amigo, que o Aham. Marcos vai contar, gente, pra gente aqui. Vai nos dar esse presente maravilhoso. Ouvir o Marcos Petri cantando o hino do autista aqui pra gente, na nossa live. É um presente. Eu fico Buscar o meu melhor. emocionada. Um exemplo, um grande exemplo. E eu que trabalho com crianças autistas há tanto tempo, eu que
que gosto muito de trabalhar com crianças autistas. Sou super fã do Marcos, eu fico emocionada. Pai, mãe, me dê a sua mão. Chame seus amigos, convide seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, que é de esperanças otimistas. De prazer, eu sou autista. Venha que me dê a sua mão de coração. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, mas muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, que é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que me dê a sua mão de coração. De coração. De coração. E vocês ouviram direitinho, pessoal? Todo mundo ouviu? Deu uma Que travadinha, bom. mas não tem problema. Estou aqui emocionadíssima, sem palavras. Ai, que bom poder Gratidão, Marcos. iniciar com toda essa força, toda essa energia, nosso mês, não é? Gratidão, muito obrigada. De nada. Já te tenho aqui muitas outras vezes. E assim eu espero Obrigada, também. pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês no dia de hoje. Fazendo esse momento de distanciamento social nem tão frio assim, né? Nós estamos aqui em muitas pessoas em prol de um termo, de uma pauta, que é o autismo. Pessoal, eu fico muito feliz. De verdade. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, tá? Acompanhe nosso trabalho durante todo o mês. Nós vamos vir aí com o TV TEA, com muitos vídeos para os nossos pequenininhos. E logo, logo o Marcos está de volta. Um beijo, Petri. Isso. Beijo no seu coração. Um beijo a vocês. No coração de cada Boa um. noite. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Fiquem Tchau. com Deus.